boa tarde para você. Está começando o Ao Vivaço, o programa Hora do Esporte, aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, pelo canal 12.3 em TV aberta, além do canal 7 da NET e 9 da Vivo TV. Estamos também na internet em câmarasjc.sp.gov.br e também estamos no YouTube, em digite @TV Câmara SJC. Eu sou Vieira Júnior, eu vou com vocês nesta quarta-feira até as 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, hoje sem bomba, hein? O nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Não teve bomba na abertura, mas hoje a gente está trazendo as bombas de felicidade aqui para casa de quem está assistindo. E, como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. A luz já deu uma piscada, hein? Que perigo, é. que perigo, hein? E aqui com a gente também a Tamires Caetano, tá com a gente, sempre bem trajada, a nossa maga patológica aqui das Libras. Vai traduzir o Vieira, vai traduzir o Brunão, levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte. Sempre seja bem-vinda, viu, Tamires? E olha só, a gente começa falando de vôlei. O time do Vamos DP, o time do Farmacon de Vôlei São José começou com a mão esquerda na estreia do Campeonato Paulista e perdeu para o Guarulhos fora de casa por 3-0. São José jogou sem várias peças que estão servindo a seleção brasileira, inclusive o técnico Carlos Schwank. O Guarulhos, que não tem nada a ver com isso, foi lá e fez o dever de casa. Vamos ver como é que foi a partida? Solta, Matheus! Jogando no ginásio Ponte Grande, a partida entre Guarulhos e Farmacon de Vôlei São José começou equilibrada, com as equipes trocando pontos, mas isso durou até o empate em 7-7. A partir daí, o Guarulhos começou a tomar conta do primeiro set e, aos poucos, os donos da casa começaram a aumentar a vantagem. O técnico do São José, Banana, parou o jogo quando o placar já mostrava 13-9 para o Guarulhos. Mas o tempo técnico não surtiu efeito e a vantagem aumentou para 7, com o placar da parcial em 17-10 para o Guarulhos, depois desse pontaço de Celestino na pipe. Sem dar a menor chance para o São José, os donos da casa dominaram o set com bons ataques explorando o bloqueio. E foi desta forma que Celestino fechou o período em 25-15 com 11 pontos de erros do São José. O segundo set começou como terminou o primeiro, com muitos erros do São José e com um ataque inspirado do Guarulhos. O time joseense parava no paredão guarulhense. Já os amarelos exploravam o bloqueio laranja e azul. E o Guarulhos ia só ampliando o marcador, sem a menor chance de reação do São José. Depois do saque-viagem de Douglas Souza e a bela recepção de Filipinho, pelo meio de rede, o William Piá, explorando o bloqueio mais uma vez, colocou 8 de vantagem para o Guarulhos, 20-12. A partir daí, as equipes trocaram pontos e a vantagem guarulhense se manteve inalterada. E após uma linda paralela de William Piá, o Guarulhos fechou a segunda parcial em 25-17. Precisando vencer, o São José voltou melhor no terceiro set e, diferente das outras parciais, o set seguia equilibrado com trocas de pontos. O São José chegou a abrir 2 de vantagem após o ace de Douglas Souza, fazendo 10-8. A partir daí, o Guarulhos conseguiu tirar a pequena vantagem joseense e foi levando o jogo com troca de pontos até 16-16, no erro de saque do ponteiro do São José. Aí foi a vez do bloqueio duplo do Guarulhos aparecer e Alejandro fechou a porta do São José, colocando os guarulhenses na frente, 17-16. O que obrigou Banana a parar o jogo mais uma vez. E de novo o tempo técnico não surtiu efeito para o São José. Já o bloqueio do Guarulhos abafou o ataque joseense e no contra-ataque abriu 2 a favor dos donos da casa, 19-17. A partir daí, o Guarulhos voltou a se impor em quadra e abriu ainda mais a vantagem com erros do São José. E no ataque de Renato, o time de Guarulhos fechou o set em 25-20. Final no ginásio da Ponte Grande em Guarulhos. Guarulhos 3-0 no Farmacon de Vôlei São José.
Pois é, Brunão, a gente esperava um pouco mais, um rendimento melhor, em que pese o São José ter vários desfalques, a começar pelo Carlos Schwank, como eu falei na abertura, não tem os dois que estão lá, os três que estavam com a seleção lá no México, principalmente o Brasílio, o levantador, os outros dois são novos, né? O Giovanni Kunen e também o Brian Ball, também que é líbero, enfim, mas a gente esperava um pouquinho mais de São José, né? Os dois primeiros sets foram com uma distância muito grande do placar, né? Acho que foi até muito fácil para o time de Guarulhos. Acho que, se bobear, até nem o Guarulhos esperava tanta facilidade nos dois primeiros sets. Mas no terceiro, o São José tentou até levar, né, reagir, mas aí, para um time de vôlei é muito difícil esse tipo de virada, né? Acontece, lógico, o time ganhar por 3-2, mas depois que perde os dois primeiros sets, é muito mais fácil o time que ganhou. Tá com 2-0, tá com uma vantagem, finalizar o jogo, e foi o que aconteceu. Agora é baixar a poeira, enfim, já tem uma sequência de 3 jogos difíceis pela frente e em casa, então tem que aproveitar esses jogos em casa aí, esses pontos, e não perder os jogos em casa. Pois é, as parciais mostram como o São José foi dominado na partida, 25-15, 25-17 e também 25-20, ou seja, não teve chance realmente o São José contra a equipe do Guarulhos lá no ginásio apertadinho, que é o da Ponte Grande. Vamos dar uma olhada aqui nos jogos do São José, a campanha do São José, só tem um jogo obviamente realizado, como o Brunão disse, sexta-feira já tem jogo, 18h30 no ginásio da ADC Embraer, hein? Esse jogo de sexta-feira contra o Suzano na ADC Embraer. Depois enfrenta SESI e Campinas em casa, depois sai para mais 3 jogos fora contra Santo André, Atibaia e Araçatuba. Esperamos a recuperada aí do São José na competição, só que tem pedreira, mesmo sendo em casa, são pedreiras para o São José aí na competição, tá certo? Brunão, mudando de assunto, olha só, São José Rugby Feminino conquistou o título do qualificatório Sudeste do Brasil Sevens, realizado em Pindamonhangaba. Com o resultado, a equipe joseense está confirmada no torneio final de Brasil Sevens, que será disputado em dezembro. O Brunão foi lá conversar com personagens importantes do rugby feminino e traz mais detalhes pra gente. Diz aqui, ó, aqui, Brunão, diz aí. Muito bem, Vieira Júnior, muito boa tarde para você. Estamos aqui trazendo mais uma notícia importante, mais uma notícia boa para o rugby de São José dos Campos, o rugby feminino. O time de Sevens conseguiu aí conquistar a qualificatória, né, o primeiro lugar na qualificatória Sudeste do Rugby Sevens, ou seja, o time de São José dos Campos já está qualificado para o campeonato de BR Sevens, que acontece em dezembro. Essa qualificatória foi disputada em Pindamonhangaba e o time de São José bateu o Band na final por 19-7. Essa distância aí de pontos 19-7. Então a gente vai falar um pouquinho aqui, primeiro com a Ágata, que é a ponteira, a ponta do time de São José dos Campos, né? Falar um pouquinho com ela sobre essa emoção, né? De conseguir conquistar mais um título aí para São José dos Campos, uma qualificatória, mas é importante para conseguir essa classificação aí para o BR Sevens. Foi uma sensação inexplicável, né? Fazer parte desse grupo de pessoas que eu admiro há muito tempo e agora eu faço parte desse grupo, é um sentimento inexplicável. A gente treinou bastante para esse campeonato, a gente acertou alguns pontos que a gente estava precisando para conseguir colocar em prática. A sensação de trabalho bem feito, de conseguir construir o que a gente construiu dentro e fora de campo foi sensacional. Como é que foi essa competição para vocês, né? Principalmente, acho que enfrentando outras equipes, o Band aí que é também recorrente vocês enfrentam, enfim, como é que foi essa conquista, né? Foi difícil? Como é que foi para você essa avaliação desse campeonato que vocês tiveram? Bom, foi bem duro, a gente teve times bem duros que a gente jogou, tanto do El Shaddai, que é um time do Rio, contra o Band, que é um time da capital de São Paulo. Foram jogos duros, tanto a semifinal quanto a final, mas a gente mostrou que não só além dos treinos, mas também a união, a raça, a determinação de querer jogar e ganhar o campeonato também foram bem importantes. E agora, né, como é que é para vocês enfrentar a classificação para dezembro, né, para o BR Sevens, enfim, o que esperar dessa competição também? Bom, continuar os treinos, né, acertando alguns pontos que a gente ainda precisa melhorar, alguns pontos que a gente precisa colocar mais em prática, mas a preparação é essencial para isso, né, então, e continuar firme nos treinos para a gente conseguir continuar dando o nosso melhor agora em dezembro. Mas antes de setembro tem um outro campeonato também que é importante, né? Sim, agora em setembro a gente tem o Super Sevens, que também é um campeonato brasileiro, onde a gente disputa com vários times também, que são jogos duros. E então a preparação é mais intensa ainda, porque a gente tem 4 semanas para poder colocar todas as questões em prática também.
Obrigado, Agatha. Então, a gente falou um pouquinho com a Agatha, que é jogadora do time de rugby de São José. A gente vai falar com a preparadora física, que é a Isadora, para saber como é que tá essa moçada, essas meninas, para a participação. Primeiro, como é que foi, né, a participação das meninas fisicamente, né? Elas corresponderam fisicamente? Sim, deu para ver que elas estão fazendo a parte delas individualmente, só que agora a gente se aproxima dos Super Sevens, elas sabem que a gente precisa intensificar ainda mais essa parte de treinamentos. Então eu conto com elas para que cada uma faça a sua parte individualmente, para que a gente possa continuar crescendo e evoluindo como um time. Como é que é engatar, né, sair de um torneio que é pegado, já ir para outro, que é o brasileiro agora, Super Sevens, enfim, vai ser guerra também, né? Mas ganhar esse qualificatório deu uma energia extra muito importante que as meninas sentirem esse gosto, essa emoção de serem campeãs brasileiras. Então esse ano a gente vai chegar forte, elas estão se dedicando, estou bem confiante e que elas estão se dedicando bastante para isso. Então quem estiver torcendo pode esperar um time bem preparado para o Super Sevens e também para o BR lá em dezembro. Com certeza, as meninas estão vindo com tudo. Beleza? Então em Vieira Júnior, então todas as notícias aí, as boas informações, as boas notícias do time de rugby de São José dos Campos e desejar aqui sorte para as meninas, tanto nas duas competições, Super Sevens agora em setembro, quanto depois no BR Sevens em dezembro, que ainda não tem data nem local definido, só a gente sabe que vai acontecer em dezembro. Voltamos ao estúdio. Valeu, Brunão, parabéns aí para as meninas, sempre abrilhantando, sempre conquistando bons resultados, as meninas do rugby de São José, tá certo? A gente vai para um rápido intervalo, aquele primeiro do dia, aqueles 30 segundinhos que você sabe é pai bola, já já a gente volta, não sai daí. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte. Olha só, o vice-líder do Grupo 3 da Copa Paulista, o São José, se prepara para encarar o São Bernardo no próximo sábado no estádio Martins Pereira. E a parte física está sendo aprimorada. E a atuação do árbitro também na última partida contra o São Caetano ainda é assunto pelos lados do Martins Pereira. O nosso repórter Paulo Ricardo e o cinegrafista Luciano Coca, o sambista Coquinha, estiveram no treino de ontem da Águia e você confere agora. Solta, Matheus. A Águia do Vale iniciou a preparação para o confronto contra o São Bernardo, sábado no Martins Pereira. Uma vitória garante matematicamente a classificação antecipada para o São José. E o foco agora é recuperar os atletas fisicamente para todos terem condições de jogo. Missão comandada por Ricardo César, preparador da equipe. Construir bem a semana, controlar bem a carga de treino, evitar, né, excesso para não ter fadiga, não carregar fadiga para jogo. Vem funcionando, vem dando certo, então a ideia é permanecer assim. O São José vem embalado de uma vitória convincente sobre o São Caetano. Atuando no Anacleto Campanella, a equipe dominou o adversário do início ao fim. E apesar de ter vencido por 2-0, o resultado poderia ter sido muito maior, já que o time teve 2 gols mal anulados do atacante Nicolas, além de um pênalti não marcado. Feliz pelo desempenho da nossa equipe, feliz pela vitória. Infelizmente os gols não saíram, mas fiquei feliz que a gente fez um grande jogo e conseguiu sair com os 3 pontos. Encaixou nosso jogo, né? A gente foi bem de novo, conseguimos concluir, fizemos 2 gols ali no primeiro tempo, onde a arbitragem anulou, né, a nossa visão errado, né? Acho que a gente poderia ter feito um placar maior. Mas com certeza aumenta a nossa confiança cada vez mais para poder decidir e buscar a classificação. E se for falar em destaques, ponto positivo para Gustavo Nicola. O volante assumiu a posição de titular após lesão de Jefferson e nunca mais saiu do time. Para o meia, as boas atuações são méritos de toda a equipe, que no dia a dia passam confiança ao atleta. Desde a pré-temporada, né? Ricardo confia em mim, já trabalhei com ele em 2020, então quando o treinador confia no jogador, as coisas andam. E eu venho trabalhando com muita humildade e, graças a Deus, estou aproveitando as oportunidades. Para a partida, Ariel ainda segue como dúvida. O goleiro se recupera de lesão na costela e não esteve presente no treino desta última terça-feira. Caso Ariel não tenha condições, Luiz Augusto deve ser mantido no time titular. Na sua estreia com a camisa da Águia, o goleiro saiu de campo contra o Azulão sem sofrer gols. É importante todo mundo estar junto, estar unido para a gente conquistar o único objetivo que é ser campeão da Copa Paulista. Então, assim, é importante quem está de fora também puxar quem está jogando puxar quem está de fora, para quando precisar, todo mundo está podendo corresponder à altura. Vieira, adivinha o que o treinador da Águia do Vale espera da partida? Um jogo difícil. Sempre é difícil, não tem como falar que é fácil, né? Mas é assim, Vieira sabe que
que a nossa expectativa sempre fica pensamento, passa para os atletas, né, a questão de ser difícil, mas é difícil mesmo, né? Não tem jogo fácil. Agora falando sério, papo de tática, Ricardo Costa testa várias alternativas para tentar surpreender o São Bernardo, um adversário conhecido da comissão técnica, já que neste ano, contando Série 3 e Copa Paulista, será a terceira vez que as equipes irão se enfrentar. Procura trabalhar a semana já visando o adversário, né? Então, o São Bernardo, como a gente já se conhece, os jogadores, o jeito de jogar. Mas você sempre pode trabalhar algo a mais, a gente vai trabalhar a semana para que a gente possa surpreender eles. O jogo contra o São Bernardo será o reencontro com a torcida depois de 3 semanas. E para o grupo, essa união entre arquibancada e campo vai fazer a diferença para o time sair do Martins Pereira classificado. Está chegando aquele momento mais gostoso, que é o momento de decisão, né? Momento de classificação, momento de decidir, então acho que a torcida deu um show na Série 3 aí, né, lotando. Vamos esperar também que lote o Martins Pereira aí nessa fase final da Copa Paulista para nos ajudar. Mais um jogo difícil dentro de casa com a nossa torcida, que a gente tem tudo para fazer mais um grande jogo, como a gente vem fazendo nessa Copa Paulista, grandes atuações para a gente conseguir passar para essa segunda fase aí com uma rodada de antecedência. Vai ser mais um jogo importante para nós e, se Deus quiser, com uma vitória. O torcedor é nosso 12º jogador, né? É muito importante, sempre quando eles estão lá apoiando a gente, é a motivação a mais para correr, para dar um carrinho, para fazer um gol. Então, espero que eles venham e lotam o Martins. Brunão, nessa atual sequência aí de jogos, a parte física também tem que ser aprimorada, né? Porque pode faltar gás lá na frente na hora que realmente precisa. Agora, essa questão da parte física, né? Com jogos espaçados, né? De uma semana para outra, não como na Série 3, de quarto domingo, então você tem um tempo maior para preparar. Recuperar, né? Recuperar, tirando, lógico, os que estão lesionados, né? Aí depende mais do departamento médico, uma outra coisa, como é o caso do Ariel, por exemplo. Mas o São José está tão bem de peças que até se sai o Ariel, que é um destaque no gol, entra o Luiz, que é outro bom goleiro também, tem um outro rapaz lá que eu não sei o nome também, o terceiro goleiro, que é alto, tem panca de goleiro. Então acho que de goleiro e de peças o São José está bem servido. Léo Lobo. O Léo Lobo. E ao contrário do que o Ricardo sempre fala, né, ele até brincou de ser difícil, eu acho que esse jogo também não vai ser difícil para o São José. O São José vence o jogo no sábado. Não confunda Léo Lobo com Leão Lobo. Mas coloca pra gente aqui, meu caro Matheus, os jogos do São José, os jogos da 8ª rodada, São Caetano e Santo André, o jogo do Inho Ruim com o Inho Pior. No sábado tem Portuguesa e Santista e Portuguesa, esse jogo interessa muito pro São José, um empatezinho aqui, uma vitória da Portuguesa e Santista, seria bom pro São José. E o São José recebendo no sábado o São Bernardo, jogo aqui, 19 horas, viu, Israel? 19 horas é o jogo do São José no sábado, tá certo? Classificação do grupo 3, no pique, Portuguesa líder, São José em segundo com 17, terceiro Portuguesa Santista, depois ali os que já não acrescentam mais nada, não tem chance mais nada na competição, Santo André, São Bernardo e o São Caetano, tá certo? Brunão, mudando de assunto, falando agora de futsal, na última segunda-feira, o São José estreou na Liga Paulista, fora de casa, enfrentando o Tanabi, no ginásio Luiz Antônio Tota, na cidade de Tanabi, que fica ali na região de Rio Preto, e venceu por 4-1, com gols do Wesley, Vandinho, do goleiro Leandro e também do Yuri. O gol do Tanabi foi marcado por Caio. E 24 horas depois, o time já voltou à quadra para enfrentar o Monte Azul no ginásio Sérgio Zaccarelli, em Bebedouro, que Monte Azul não tem ginásio bom, para enfrentar a equipe do Monte Azul, pela segunda rodada da Liga Paulista. E o São José voltou a vencer dessa vez pelo placar de 5-1, com 3 gols de Felipe, Thiago Cabeça e Gabriel Soares. O gol do Monte Azul, ninguém sabe quem fez, a tabela não tá lá, o Breno não sabe quem fez, ninguém sabe. A imprensa de Monte Azul não cobriu o jogo, então a gente fica devendo porque realmente não tem. Falta de procurar não foi o rapaz que fez o gol do Monte Azul, mas fez um gol lá o rapaz do Monte Azul, Brunão. Monte Azul que estava jogando de laranja e não de azul. Mas 2 resultados importantes para o São José nessa largada aí, principalmente jogando fora de casa, né, jogando longe. Então, o São José volta com os pontos na bagagem, volta com o dever de casa, ou o dever fora de casa bem feito, e agora concentra suas forças já também na Liga Nacional.
Isso, exatamente, Liga Nacional. Próximo domingo, São José viaja para São Lourenço, em Santa Catarina, 950 km para ir, 950 km para voltar. Uma pauleira, mas é o jogo que São José precisa vencer para ainda sonhar em classificação na Liga Nacional. Lembrando que esses dois primeiros jogos que a gente citou ontem e segunda-feira, Liga Paulista. E agora pensa no domingo na Liga Nacional contra o São Lourenço de Santa Catarina, tá certo? Fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, o último do dia, rapidinho, aquele minutinho que você sabe que dura 30 segundos, é pá e bola, já a gente volta, não sai daí. Muito bem, estamos de volta com Hora do Esporte falando de basquete. O São José Basquetebol se prepara para encarar o Mogi amanhã no ginásio Hugo Ramos. E olha, as equipes se reencontram em situações bem distintas se compararmos as equipes de hoje e as de 2015, quando os times fizeram a final do Campeonato Paulista daquele ano, lá mesmo no Hugão, com vitória do São José. E quem conta como está a preparação do time do técnico Sebastião Figueiredo é o nosso repórter intrépido Paulo Ricardo e o cinegrafista Sérgio Nascimento, o nosso Ralph Scrum do rugby. Sabia que ele jogava rugby, o Sérgio? Pois é, Sérgio é o nosso Ralph Scrum do rugby brasileiro. Solta, Matheus! São José e Mogi, duas equipes tradicionais do basquetebol brasileiro, duelam hoje pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. E olha, tem rivalidade na área, já que os times fizeram a final do torneio em 2015, quando os joseenses foram campeões. Mas atualmente a realidade é outra. Os dois se encontram nas duas últimas posições e fazem um confronto direto pela parte de baixo da tabela para se reabilitarem na competição. Eu, na verdade, nunca joguei contra Mogi. Eles estão voltando agora, um time que está jogando muito bem. Os jogos são importantes, mas não temos que estar desesperados pela questão da tabela de classificação, que isso vai se resolver um pouquinho mais na frente. E para vencer a partida, o São José vai precisar parar o experiente Ala Chamel, maior pontuador da história do NBB e que nesta temporada retornou à equipe mogiana, onde é considerado ídolo. Já do lado joseense, Seba vai contar com a qualidade do experiente armador Diego Figueiredo e o talento do promissor ala Pedro Infante. Na última derrota para a Franca, os jogadores fizeram juntos 25 pontos e distribuíram 15 assistências. Sabe que o jogo de Mogi lá é sempre muito complicado, né? Ainda mais São José e Mogi, tem sempre uma rivalidade, a flor da pele lá. Mas eu acho que a gente tem que fazer um bom jogo. Acho que contra a Franca a gente fez um bom jogo, né? Só que a equipe de Franca vem jogando muito bem, foi campeão de tudo praticamente ano passado. Vamos tentar procurar atacar os jogadores que têm problemas para defender e procurar essa vitória que a gente está precisando. Contra o Mogi, a estratégia do São José será diminuir o número de posses adversária e neutralizar o volume dos arremessos de 3. Dessa forma, a expectativa do time é voltar do ginásio Hugo Ramos com a vitória. Eles têm um foco grande nos armadores, em Chamel. E lógico, tem um grupo de atletas que faz um trabalho muito bom acompanhando esses pilares do time. Mas eu acho que se a gente conseguir colocar esse time embaixo dos 80 pontos, a gente tem muita possibilidade de ganhar o jogo. A gente vai jogar uma quantidade de posses altas, porque é nossa ideia de jogo, jogar um ritmo alto. Mas temos que ajustar alguns pontos defensivos, tentar tirar os caras que têm maior volume dentro do time do Mogi. Outra preocupação do técnico Sebastião, além de se reabilitar no campeonato, é conseguir aprimorar os fundamentos técnicos da equipe. Por isso, durante as atividades, o treinador paralisa os exercícios e passa orientações aos atletas, para que na hora do jogo as repetições deem resultado. Mas nossa preocupação hoje está mais em corrigir alguns erros de rotação defensiva, defesa de pick and roll, sustentar as coisas que nós fizemos bem, por exemplo, jogar perto das 90 posses por jogo, ter uma alta quantidade de arremessos 3 pontos por jogo também, que é uma situação que a gente está trabalhando para melhorar esse aproveitamento, mas estamos achando bons arremessos livres, após 3, 4 passes. Eu acho que o time está trabalhando bem e evoluindo.
Para os jogadores, apesar do começo ruim, a equipe ainda tem margem para evoluir dentro da competição. E não existe fórmula mágica para isso acontecer. A equipe vai precisar de muito trabalho, paciência e ritmo de jogo para pegar entrosamento. Mas acho que no decorrer do campeonato a gente vai conseguindo entrosamento, a gente vai treinando firme, eu acho que a gente está no caminho certo. Melhorar o dia a dia, melhorar nosso estilo de jogo, que todo mundo se adapte da melhor forma possível, porque chegaram muitos jogadores, então é importante ter paciência, tempo e trabalho principalmente. Pois é, Brunão, infelizmente, né, 2015 passou, São José foi bem, foi campeão lá no Hugo Ramos, mas agora é o encontro dos desesperados, né? Não dá nem para se apoiar nessa questão de 2015, né, porque 2015 o mundo era outro. Só o Carbonari que participou daquele título lá, tá hoje no São José, mas o restante é tudo diferente. Com cabelo naquela época. Enfim, é um duelo de iguais, né? Apesar do São José jogar fora de casa, é um duelo de iguais, mas do outro lado tem o Chamel, né? A gente estava comentando aqui da idade do Chamel, o Chamel já está perto do fim da carreira, mas ainda é o Chamel, né? Então, pode tirar algum coelho da cartola na partida, então tem que tomar cuidado com ele. E sorte para o São José aí que consiga trazer essa vitória fora de casa. Marcar a bola de 3 do Chamel, senão vai ter problema. Matheus, coloca aqui os jogos do São José Basquetebol para a gente dar uma olhadinha, por favor. São José, então, amanhã, 20 horas, ginásio Hugo Ramos, enfrenta a equipe do Mogi. Esperamos uma vitória da equipe do São José. Repetindo 2015, que beleza, que seja assim, tá certo? Brunão, para a gente fechar a Hora do Esporte de hoje, falando agora de futebol feminino. Um mês longe de partidas oficiais e quase 2 sem jogar pelo Campeonato Paulista. O time volta a campo amanhã pela 9ª rodada do estadual para encarar as atuais campeãs da Série B do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino, às 5 da tarde no Estádio Municipal da cidade de Santana do Parnaíba. O time precisa da vitória para ainda sonhar com as semifinais da Copa Paulista, Brunão. O Red Bull que teve uma campanha ruim no Brasileiro o ano passado, ficou em último lugar, já no Paulista já se recuperou, enfim, é um outro time, né? Subiu de novo agora nesse ano no Campeonato Brasileiro, ou seja, é um outro time muito diferente do que foi no Campeonato Brasileiro do ano passado. E o São José tem essa... Vamos ver como é que o São José se comporta depois desse tanto tempo parado, né? De treinamentos, enfim. Vamos ver se esse tempo de treinamentos também fez bem para o São José. Vamos dar uma olhadinha, Matheus, coloca para a gente aqui no pique, por gentileza, que é os 3 jogos que faltam para o São José amanhã, contra o Red Bull Bragantino, depois no dia 31, em frente ao São Paulo, Pedreira para o São José, e depois o clássico contra o Taubaté, que pode ser o jogo da classificação e eliminação para um ou para outro. Classificação do Campeonato Brasileiro, como é que tá? Olha aí, ó, Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras, os 4 grandes estão brigando aí para disputar as semifinais do Paulista. Esse pessoal aqui em azul, Ferroviária, Taubaté, Red Bull e o São José para jogar a Copa Paulista. Quem está aqui embaixo não está brigando por nada. O técnico do São José Futebol Feminino, Adilson Galdino, ele fala aqui no Hora do Esporte sobre essa retomada do time e a expectativa para o confronto de amanhã contra o Red Bull. Diz aí, Galdino. Um mês, apesar de não estar jogando, então você fica sem ritmo, né? Como nós estávamos. Mas em questão de equilibrar o elenco todo, né? Em questão física, técnico, tático, né? Conversamos bastante, essa parte mental é importante para nós agora nessa reta final de primeira fase e pretendemos fazer um bom jogo contra o Red Bull lá em São Paulo. Pois é, sorte para as meninas do São José amanhã contra o Red Bull Bragantino. Brunão, vamos embora? Bora! Então vamos embora. Grande abraço para você, Brunão. Abraço, pensei que você ia falar que não vai ter programa sexta-feira. Eu vou falar já já. Tá bom, então. Foi um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. Um grande abraço e até semana que vem. Tamires Caetano, um grande beijo pra você. Obrigado pela sua participação. Sempre bom tê-la aqui no nosso Hora do Esporte, tá certo? Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência e avisando pra você que na próxima sexta-feira não teremos o nosso programa Hora do Esporte em virtude da transmissão ao vivo do encerramento do Space Studios Program 2023. Um baita
baita evento que movimentou a nossa cidade todo esse mês aí de agosto. E claro, nessa sexta-feira você vai curtir todos os detalhes, transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara com toda a equipe de jornalismo da TV Câmara, tá certo? Eu, Brunão, a Tamires e grande equipe, a gente volta na próxima segunda-feira com todos os detalhes do esporte para você. Grande abraço, até segunda, tchau, tchau.